não ouve, mas não escuta. Então tem quem ouve e não pratica, ou seja, não deu ouvidos, apenas ouviu, não escutou de fato. Ouve o som, mas não escuta o conteúdo. E tem quem pratica aquilo que nunca ouviu. Pelo menos não ouviu de Jesus. Então, a centralidade do discurso de Cristo nesse momento é: aqueles que escutam e praticam são semelhantes à casa que não é abalada ainda, que passa por grandes tempestades. O problema é que tem os que ouvem, mas não escutam e por isso não colocam em prática, e tem aqueles que estão colocando em prática aquilo que de Cristo nunca escutaram, não veio de Jesus. Entende? Aí entra um problema que é uma realidade atual e que infelizmente é extremamente comum a gente observar as práticas de um pseudo-evangelho que não condizem com a palavra de Deus. É gente que está praticando, entre aspas aí, algo de Deus que de Deus não ouviu, não escutou. É gente que está praticando um evangelho que da Bíblia não saiu, que Jesus nunca falou, nunca verbalizou, nunca pronunciou. Então percebe como que a centralidade do discurso de Cristo faz sentido para nós no dia de hoje? Porque o problema não é só não ouvir, que tem aqueles que ouvem, mas não escutam, ou seja, não dão ouvidos, e tem aqueles que escutam, mas não praticam, logo não adiantou de nada, e aí tem uma terceira massa de pessoas, que eu acho que envolve um número gigantesco de pessoas no meio cristão, que são aqueles que estão praticando coisas que Deus não disse, gente, que Deus não pediu. É gente que está brigando comigo ainda, por exemplo, porque eu tenho uma tatuagem, como se a Bíblia tivesse algum tipo de proibição a isso. É gente que está vivendo um evangelho ainda de farisaísmo que Jesus acabou de repreender. Porque a Bíblia vai dizer que as multidões se maravilharam do evangelho que Jesus pregava, justamente porque ele não pregava como os escribas e fariseus, mas como tendo autoridade naquilo que dizia. Ou seja, autoridade aqui é no sentido de propriedade naquilo que fala, tinha vida nas palavras de Jesus, porque Jesus não estava preocupado com aquilo que não havia sido escrito outrora. Então tudo que Jesus falava se baseava já nos escritos do Antigo Testamento. Ele mostra que ele é o cumprimento da profecia, e que a palavra de Deus está sendo manifesta em carne e osso através da vida deles. E tem muita gente, está cheio de gente no meio cristão vivendo uma mensagem que Cristo não foi o mensageiro, que Cristo não mensageou, se é que eu posso verbalizar a palavra mensagem, eu acho que não. Mas está cheio de gente tentando viver uma mensagem cristã que não vem de Cristo. Entende esse problema? Enquanto tem os que ouvem e não praticam, tem os que praticam aquilo que não ouviram. É gente vivendo a prática daquilo que não está escrito. E é por isso que Jesus ele começa, lembra que eu falei de como Jesus começou o discurso? Ele começa essa palavra figurando a prática do evangelho como trilhar um caminho estreito. Essa é a linguagem figurada que Jesus usa para quem vive o evangelho. Ele fala, olha, entrem pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Então Jesus prefigurou viver no evangelho como percorrer um caminho que é estreito. E uma vez que é estreito, exige adaptações do meu ser. Eu não posso entrar em Jesus, que é o caminho, e permanecer como antes era. Porque o caminho é estreito, e tudo que é estreito requer que a gente se adapte, que a gente mude de forma. Requer renúncia do meu querer, transformação constante de quem eu sou, requer adaptações do meu ser num processo contínuo de aperfeiçoamento. Então tem muita gente vivendo um evangelho que Jesus não pregou justamente porque ele é confortável.